O torcedor vascaíno sabe muito bem. Quando o assunto é Vasco da Gama, silêncio não significa descanso. Enquanto muita gente anda falando demais, o nosso Vascão trabalha quieto, atento ao mercado, buscando oportunidades que possam fortalecer o elenco para a próxima temporada. E olha, tem movimentação, tem bastidor quente e tem novidade pintando em São Januário. Hoje, o papo é sério, com informação de bastidor sobre reforços que podem vir do Fortaleza. Clube que está à beira do rebaixamento e pode acabar se tornando uma mina de oportunidades para o Vasco. Além disso, tem notícia boa sobre a base, contrato renovado, cirurgia concluída, gramado novo no Caldeirão e uma sequência de análises sobre possíveis reforços que podem vestir a camisa cruz-maltina em 2025. Para começar, vamos direto a uma boa notícia, daquelas que o torcedor gosta de ouvir. O Vasco anunciou oficialmente a renovação do contrato do zagueiro Wallace Falcão até o final de 2027. O garoto é uma joia da base e vem chamando atenção pelo desempenho sólido e maduro. Mesmo sendo jovem, demonstra uma segurança defensiva impressionante. E o mais interessante é que o Wallace já teve oportunidade entre os profissionais, inclusive marcando um gol no Campeonato Carioca contra o Boa Vista de cabeça. É um jogador veloz, técnico e com uma leitura de jogo acima da média para a idade. Essa renovação é um movimento inteligente da diretoria, que garante mais tempo de casa para um atleta promissor e reforça o projeto de valorização dos talentos da base. Mas nem tudo são flores no departamento de base. O volante Elder, um dos destaques do Sub-20, passou por cirurgia no joelho após romper os ligamentos cruzados em jogo contra o América Mineiro pela Copa do Brasil. A recuperação deve levar de 9 a 12 meses. Mas o importante é que a operação foi bem sucedida e o atleta já inicia o processo de fisioterapia. O Vasco, infelizmente, vem enfrentando uma sequência de lesões graves em jogadores jovens. Algo que preocupa e exige atenção redobrada da comissão técnica e do departamento médico. Ainda assim, a confiança de que Elder vai voltar mais forte, com a mesma garra que sempre demonstrou em campo. Agora, mudando o foco, o Caldeirão de São Januário está passando por transformações importantes. O gramado está sendo completamente trocado. Um processo que já começou e tem previsão de ser concluído até a partida contra o Internacional. A empresa responsável, a Green Life, divulgou imagens do novo gramado sendo preparado com o sistema de irrigação em pleno funcionamento. O torcedor que ama aquele tapete verde do Caldeirão pode ficar tranquilo, porque vem coisa boa por aí. A meta é deixar o campo em condições perfeitas para a reta final da temporada e, quem sabe, para uma possível final de Copa do Brasil sendo disputada dentro de casa. E quando o assunto é boa notícia, o Vasco tem mostrado que está se organizando nos bastidores. O clube segue atento ao mercado e à situação de outras equipes, especialmente aquelas que estão em risco de rebaixamento. O Fortaleza é um dos casos mais emblemáticos. O time cearense vive uma temporada difícil, flertando com a zona de descenso, e isso abre uma janela de oportunidades para clubes que buscam reforços de qualidade a custo acessível. É exatamente aí que o Vasco entra. Observando nomes que podem ser aproveitados em 2025 sem precisar fazer loucuras financeiras. Antes de entrar nos nomes, vale explicar o raciocínio. O Vasco está em uma fase de reconstrução, equilibrando ambição com responsabilidade financeira. O sonho da Libertadores é real, mas o clube sabe que ainda precisa trabalhar com inteligência no mercado. Reforços precisam ser vistos como oportunidades.
não como apostas milionárias. Foi assim no meio deste ano, quando o Vasco conseguiu trazer jogadores de alto nível como Andrés Gomes, Carlos Cuesta, Robert Renan e até o promissor Matheus França, todos por empréstimo ou acordos inteligentes. Esse tipo de estratégia vai continuar e é justamente por isso que os olhos da diretoria se voltam agora para o Fortaleza, que pode perder peças importantes. Entre os nomes mais comentados estão 3 jogadores experientes: Iago Pikachu, Daverson e Marinho. E olha, a situação desses 3 por lá não é nada tranquila. Daverson, por exemplo, vive um momento complicado. Parte da torcida do Fortaleza o considera desligado da realidade do clube, com comportamento questionável e pouco comprometimento dentro de campo. Marinho, por sua vez, tem sofrido com lesões constantes e não conseguiu render o esperado. Quando entra, passa mais tempo caído do que sendo decisivo, o que irrita boa parte dos torcedores. Já Iago Pikachu é um caso à parte. O lateral e atacante, que fez história no Vasco e construiu uma boa trajetória no Fortaleza, hoje vive uma fase de queda. A torcida reconhece o que ele já fez, mas o rendimento despencou. Com 33 anos, ele parece ter perdido a explosão que o tornava decisivo. Mesmo assim, é um nome respeitado. E se o Fortaleza cair, é possível que surjam especulações sobre um retorno ao Vasco. No entanto, considerando idade e momento, talvez não seja o caminho mais interessante. Mas o Fortaleza tem também nomes jovens que merecem atenção. Um deles é o argentino José Herrera, atacante de 22 anos, que chegou ao clube neste ano após uma compra milionária junto ao Argentinos Júniors. O investimento, porém, não deu retorno. Em 16 partidas, marcou apenas 1 gol e deu uma assistência. A torcida já perdeu a paciência e o jogador pode acabar entrando na lista de negociáveis. Outro nome é o meio-campista Pierre, de 23 anos, revelado pelo Tombense e que se destacou no Volta Redonda antes de chegar ao Fortaleza. Mesmo com pouco tempo de casa, conquistou a titularidade e ganhou a confiança do técnico Martim Palermo. É um nome jovem, de força física e boa leitura de jogo. Exatamente o tipo de jogador que o Vasco costuma buscar para fortalecer o elenco. Além desses, há um quinteto que tem chamado a atenção de clubes de fora do Brasil e que pode muito bem ser observado de perto pelo Vasco: Lucero, Kusevich, Tomás Pochettino, Emanuel Martínez e Emanuel Brites. O Colo-Colo, do Chile, já demonstrou interesse nesses jogadores e a tendência é que todos eles deixem o Fortaleza em caso de rebaixamento. Lucero, por exemplo, foi o artilheiro do clube nas últimas temporadas e continua sendo um atacante perigoso, mesmo com uma leve queda de rendimento neste ano. É o tipo de jogador que chegaria pronto para brigar por posição no ataque cruz-maltino. Benjamin Kusevich, zagueiro chileno de 29 anos, também é um nome que agrada. Ele quase foi contratado pelo Vasco em 2023, mas acabou indo para o Fortaleza. É forte, bom no jogo aéreo e tem liderança. O Vasco, que hoje conta apenas com Carlos Cuesta como zagueiro destro de confiança, poderia ver em Kusevich uma solução natural. Pochettino, meio-campista argentino de 29 anos, é outro destaque. Com passagens marcantes no futebol argentino, ele tem boa chegada na área, visão de jogo e técnica refinada. Apesar de uma lesão que o atrapalhou nesta temporada, é um nome que poderia se encaixar muito bem no esquema vascaíno. Emanuel Martínez e Emanuel Brites completam a lista. O primeiro é um volante técnico, de passe preciso e estilo mais cadenciado. Jogador que daria qualidade na saída de bola. Já Brites é zagueiro experiente,
firme e de personalidade do tipo que comanda a minha defesa. São nomes que, juntos, representam exatamente o tipo de mercado que o Vasco precisa explorar. Jogadores prontos, com rodagem, que possam chegar sem custo alto e agregar experiência ao elenco. O Fortaleza, ao que tudo indica, vai passar por uma reformulação profunda se confirmar o rebaixamento, e o Vasco pode tirar proveito disso. O torcedor sabe que a reconstrução é um processo, e cada reforço bem escolhido pode fazer a diferença. Lucero e Pochettino, por exemplo, seriam dois nomes ideais para elevar o patamar técnico do elenco cruz-maltino e trazer equilíbrio entre juventude e experiência. O mercado está aberto e o Vasco segue atento, observando cada movimento, cada oportunidade que surge. Porque, no fim das contas, enquanto muitos falam, o nosso Vascão trabalha em silêncio, com estratégia e com o olhar fixo no futuro. E enquanto o Vasco segue respirando novos ares e tentando consolidar essa reconstrução, é impossível ignorar o quanto o ambiente dentro de São Januário mudou. A sensação é de que o clube, enfim, entendeu que o futebol moderno exige mais do que apenas camisa pesada e torcida apaixonada. É preciso planejamento, estrutura e mentalidade vencedora. E isso começa a ser percebido não só nas contratações, mas também na forma como o elenco tem se comportado. A equipe parece mais comprometida, mais disposta a entender o que representa vestir essa camisa. Jogadores que antes pareciam desligados, agora mostram uma entrega diferente, e o torcedor sente isso nas arquibancadas. Cada treino é observado de perto. Cada partida vira um teste de confiança. O torcedor, que sempre foi o combustível do Vasco, voltou a acreditar, e essa energia está contagiando o elenco. O técnico tem conseguido ajustar as peças com inteligência, testando novas formações e, principalmente, criando uma identidade de jogo. O Vasco deixa de ser um time que apenas reage e passa a propor. Controla mais a posse, joga com intensidade e busca ser protagonista, mesmo contra adversários teoricamente mais fortes. Mas claro que o caminho não é simples. Ainda há oscilações, partidas em que o time parece não se encontrar e erros que custam caro. Só que a diferença está na reação. Se antes o Vasco se perdia após uma derrota, agora demonstra capacidade de se levantar. Essa mudança de postura é um reflexo do trabalho interno que vem sendo feito. Há cobranças, há profissionalismo e, principalmente, a convicção de que o projeto precisa de tempo e paciência para amadurecer. Nos bastidores, o clima é outro. A diretoria trabalha para equilibrar as finanças, o departamento de futebol age com mais critério e o diálogo com o torcedor se tornou mais transparente. Essa conexão é fundamental, porque o Vasco é um clube que vive da sua gente. Quando o torcedor se sente parte do processo, o ambiente inteiro se transforma. São Januário, quando lotado, vira uma fortaleza. E o adversário sente o peso dessa pressão. Dentro de campo, o elenco começa a mostrar alternativas interessantes. Jovens da base têm recebido mais espaço, e isso é uma das melhores notícias possíveis para o futuro. Ver jogadores formados em casa ganhando minutos e confiança é um sinal claro de que o trabalho está sendo bem conduzido. Além disso, alguns reforços mais experientes estão assumindo o papel de líderes, equilibrando o grupo e servindo de exemplo para os mais novos. Essa mistura entre juventude e experiência tem sido essencial para criar uma identidade forte. O treinador, por sua vez, tem mostrado uma leitura de jogo cada vez mais apurada. Ele entende o que o torcedor cobra, mas também sabe que precisa construir algo sólido.
O discurso é pé no chão, sem promessas exageradas, mas com clareza sobre o que se busca. E isso, no futebol, é um diferencial. O grupo compra a ideia, trabalha com foco e começa a colher os primeiros resultados de um processo que ainda está longe do fim, mas que já demonstra evolução. O Vasco voltou a ser notícia por motivos certos. As manchetes agora falam de desempenho, de crescimento, de perspectiva. O clima de instabilidade vai ficando para trás e a sensação é de que o clube reencontrou o seu norte. Claro que o torcedor, impaciente por natureza, ainda quer vitórias imediatas. Mas há uma compreensão maior de que o trabalho sério dá resultado. E o mais importante, o Vasco voltou a competir de igual para igual com grandes adversários, mostrando que pode sim mirar objetivos mais altos. A torcida, sempre exigente, acompanha tudo com o coração acelerado. Cada jogo é uma mistura de esperança e tensão. Mas, acima de tudo, é o sentimento de orgulho que começa a ser resgatado. O torcedor não quer apenas vencer, quer ver o Vasco com alma, com identidade, com a garra que sempre caracterizou o clube. E esse espírito está de volta. O time corre, briga, joga com sangue nos olhos e isso faz toda a diferença. Fora de campo, o clube também começa a se posicionar melhor no cenário nacional. A gestão entende que o Vasco precisa ser protagonista dentro e fora das quatro linhas. As ações de marketing estão mais estratégicas, o relacionamento institucional mais profissional e o foco em fortalecer a marca tem se mostrado acertado. O Vasco é gigante e está redescobrindo o que significa se portar como tal. Cada partida agora é encarada como um novo capítulo dessa reconstrução. O torcedor sabe que o caminho é longo, mas sente que está trilhando ao lado de um clube que volta a se respeitar. A energia nas arquibancadas, o apoio incondicional, o canto que ecoa nas noites em São Januário, tudo isso é o combustível que impulsiona o time. Quando o Vasco joga em casa, parece que há 12 em campo. E no final das contas, é isso que faz o Vasco ser diferente. É o amor que não se explica. É a paixão que atravessa gerações. É o clube que cai, mas nunca se entrega, que sofre, mas sempre volta mais forte. O momento é de acreditar, de apoiar, de continuar empurrando esse projeto para frente. O torcedor sabe que as glórias não se constroem da noite para o dia, mas também reconhece quando algo verdadeiro está nascendo. E o que o Vasco vive agora é isso. Um renascimento, um novo começo, uma história sendo reescrita com suor, raça e esperança. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores do futebol carioca, um verdadeiro terremoto está agitando as estruturas do Vasco da Gama. Fontes próximas à diretoria revelam que o presidente Pedrinho teria explodido em uma reunião interna, deixando claro que sua prioridade absoluta é manter Fernando Diniz no comando técnico do time, custe o que custar. Prefiro demitir meio elenco do que perder o Diniz, teria afirmado, segundo relatos de pessoas presentes. A declaração, que circula como um verdadeiro burburinho pelos corredores do clube, acendeu um alerta nos jogadores que se sentem na corda bamba. O clima no Vasco, que já vinha carregado de tensão, agora parece ter atingido um novo patamar. A frase de Pedrinho repetida por dirigentes em tom confidencial teria sido recebida com surpresa e preocupação. Alguns membros da comissão técnica e do próprio elenco interpretam a declaração como um sinal de que mudanças drásticas podem estar a caminho.
enquanto outros veem nela uma demonstração de força e lealdade ao treinador, que nos últimos tempos ganhou prestígio por sua filosofia de jogo ousada. Entre os jogadores, o burburinho é constante. Fontes internas afirmam que alguns atletas começaram a questionar seu futuro no clube, imaginando que contratos e posições podem ser revistos a qualquer momento. Ao mesmo tempo, há quem veja a decisão do presidente como uma aposta de coragem, colocando o time em posição de estabilidade técnica, mesmo que isso signifique abrir mão de nomes do elenco que não se encaixam no projeto de Diniz. Nas redes sociais, torcedores dividem opiniões e alimentam rumores de que a diretoria poderia realizar uma reformulação completa do plantel. Se, por um lado, a torcida histórica vibra com a permanência do técnico, por outro, surgem comentários sobre a pressão crescente sobre o grupo de jogadores que precisará mostrar resultados para não se tornar parte dessa revolução silenciosa. Em meio a tudo isso, o Vasco vive um momento de expectativa máxima. Cada treino, cada entrevista e cada movimentação do clube passa a ser interpretada como um sinal sobre quem seguirá no time e quem estará fora. O presidente Pedrinho parece determinado a fazer valer sua convicção. Para ele, o projeto comandado por Fernando Diniz é sagrado. E nada, nem mesmo a manutenção de certos jogadores, será prioridade acima disso. No cenário esportivo carioca, a situação não passa despercebida. Analistas, jornalistas e torcedores acompanham com atenção cada passo, especulando sobre quais peças do elenco poderão ser sacrificadas e como a relação entre diretoria e atletas será impactada. O clima de rumor e expectativa promete continuar, mantendo a tensão elevada em São Januário. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.